Você já parou para pensar o que seria de você se você esquecesse cerca de 90% de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida? Será que você ainda seria você mesmo? Será que isso afetaria na sua personalidade ou no seu reconhecimento como um ser individual? Com base nesses questionamentos que eu produzi o vídeo de hoje, em que eu vou falar sobre a memória e a sua importância nas nossas vidas. O vídeo de hoje, ele tem como objetivo ser uma homenagem ao professor Ivan Esquerdo, que morreu agora no começo de fevereiro, no dia 9 de fevereiro, aos 83 anos, vítima de Covid. Ele foi um médico argentino naturalizado aqui no Brasil e que teve contribuições importantíssimas na área da neurobiologia, da memória e da aprendizagem. Ele fala sobre os processos relacionados, os mecanismos de formação de memória, qual o conceito de memória, quais são as áreas do nosso cérebro que estão relacionadas com os processos mnemônicos. Espero que vocês gostem e vamos lá, pessoal! De acordo com o professor Ivan Esquerdo, ele fala que a memória, ela se trata da aquisição, evocação, formação e conservação de informações. Para ele, o processo de aquisição, ele está relacionado à capacidade que nós temos de reter informações, ou seja, a capacidade de lembrar daquilo que foi aprendido. Dessa forma, a aquisição está relacionada com o aprendizado ou aprendizagem. Já o processo de evocação de memória está relacionado com a capacidade que nós temos de lembrar, de recuperarmos memórias e evocarmos em um momento em que estamos precisando discutir ou falar sobre aquele determinado tema. Diante de tais conceitos em relação à memória, tem uma citação muito interessante, de um filósofo político italiano, Norberto Bobbio. Então ele diz: somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos. E eu acrescentaria: somos aquilo que lembramos. E a partir dessa abordagem, o Ivan Esquerdo, ele acrescenta em relação a essa citação do Bobbio, que além de sermos o que nós lembramos, nós também somos aquilo que nós queremos esquecer. Isso seria um processo prático das nossas memórias, no sentido de que nós não queremos lembrar de humilhações, de momentos em que nós fomos tratados de forma nefasta. Ou seja, essas memórias, elas não são esquecidas. O nosso cérebro, ele consegue lembrar, de forma seletiva, mas ele tende a tornar essas memórias de difícil acesso para que a gente possa vir, a não se sentir tão mal assim com essas lembranças que não são agradáveis. O conjunto de memórias de cada pessoa determina aquilo que nós chamaríamos de personalidade ou forma de ser ou de estar no mundo. Mesmo em gêmeos que vieram do mesmo zigoto, eles tendem a ter experiências de vida diferentes e terem memórias diferentes a respeito das situações que foram vivenciadas pelos mesmos de acordo com as circunstâncias ambientais. O acervo de memórias nos converte em indivíduos, porém, nós não sabemos viver em isolamento, assim como outros grupos de animais, ou seja, nós precisamos formar memórias coletivas, em grupos. Paramos para analisar a memória de países, a memória cultural, memórias de povos diferentes, a gente consegue perceber que essas memórias, elas são formadas de forma coletiva. Ou seja, essas memórias comuns seria aquilo que nós chamamos de história. Os cidadãos franceses, eles só são considerados franceses porque eles lembram da história da França, assim como os cidadãos brasileiros são considerados brasileiros por recordarem da história do seu país. Este livro, escrito pelo Yuval Noah Harari, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele traz um pouco dessa ideia, dessa imaginação coletiva em que vivemos, no sentido de como que as pessoas, acabam criando memórias em comum a respeito de aspectos culturais, em relação às questões religiosas, étnicas. O que a gente consegue perceber é que a gente naturalmente tem uma tendência a formar grupos, pensando no Sapiens. Dessa forma, nós acabamos procurando, laços, de afinidade, laços culturais que nos aproximam, de outros Sapiens, a fim de conversarmos sobre assuntos que temos em comum, de memórias que foram construídas, culturalmente ao longo de todos esses anos. Um outro ponto interessante a se analisar é a tendência que os organismos que apresentam sistemas nervosos têm em relação a se afastar de algum estímulo que seja nocivo no que diz respeito à sua sobrevivência. Ou seja, existem propriedades básicas que estão relacionadas com a formação de memória em relação a todos os organismos que apresentam sistemas nervosos. Assim, um pintinho, uma lesma, um camundongo, um ser humano, sempre que eles forem submetidos a determinado estímulo e eles perceberem que aquilo é nocivo para eles, eles vão tender a criar uma memória de evitar aquela situação. E isso é o que nós chamamos de esquiva inibitória.
Ou seja, o animal ele aprende, né, o animal humano e não humano, ele aprende que tocar em determinado objeto ou ter contato com algo que lhe cause algum dano é algo que pode vir a ser nocivo para a sua sobrevivência. E dessa forma ele não vai tender a repetir esse mesmo comportamento. Nossa memória individual e coletiva, ela também tende a descartar tudo aquilo que é considerado trivial. Ou seja, ao longo dos anos nós vamos perdendo algumas memórias, esquecendo de algumas coisas que não são importantes para a gente. E também, né, existem estudos que mostram sobre a questão da incorporação de memórias a partir de sonhos que nós temos, né, de experiências que vivenciamos e que fazem com que a gente acabe criando memórias que são irreais ou que não são verdadeiras, né? Isso é algo muito interessante quando a gente para pensar, né, sobre algumas memórias que a gente acaba criando, sobre situações que a gente viveu, mas que não foi exatamente daquele jeito. E chegamos ao ponto-chave deste vídeo. Tanto as nossas memórias quanto as dos animais não humanos tendem a ser formadas a partir das experiências vividas. Dessa forma, não seria interessante falar em memória, mas sim em memórias, ou seja, ao longo da nossa vida a gente forma memórias a partir de experiências que vivemos. Até porque quando a gente para pensar em relação ao conceito de memória em si, ele acaba possuindo algumas abstrações, né, em relação a como que essas memórias elas são formadas. Então, a memória que você tem em relação a você ter colocado o dedo em uma tomada, ou em relação à casa que você morava durante a sua infância, em relação ao cheiro de uma rosa que te traz a lembrança de alguma pessoa, você ter aprendido a andar de bicicleta, a nadar, a correr, todas essas memórias elas foram formadas de formas diferentes, em circunstâncias diferentes, e também elas levaram tempos diferentes para serem adquiridas, né? Porque se compararmos o tempo que você leva para adquirir uma memória ao tocar em algo que te dá choque, não é o mesmo tempo que você leva para adquirir a memória que estaria relacionada ao aprendizado, né, de alguma área do conhecimento. Assim, as memórias elas podem ter vários componentes, né? Componentes motores, musculares, como andar de bicicleta, correr, componentes, né, olfativos, ao lembrar do cheiro de uma rosa. Dessa forma, os mecanismos, né, utilizados para a formação dessas memórias, eles não devem ser os mesmos, né? Não podem ser os mesmos. Algo que também é interessante pontuar aqui, né, que inclusive foi comentado, né, pelo professor Roberto Lente em uma live que ele fez agora no final de fevereiro, falando sobre os processos, né, de memória e aprendizagem, é sobre a importância do estado de ânimo e das nossas emoções para a formação de memórias. Ou seja, a forma como a gente está se sentindo em um determinado momento, né, em que uma memória está sendo formada, faz com que haja uma relação em relação ao processo de evocação dessa memória em tempos mais posteriores. E sobre as abstrações da memória que eu comentei há alguns segundos, a gente pode perceber isso pela forma que a lembrança que você tem do cheiro de uma rosa, de um perfume que te lembra alguém, não faz com que essa memória ela retorne para o seu dia de hoje, né? Ou seja, de trazer a pessoa amada, algum parente, um ente querido que morreu, né? Você apenas tinha essa memória, mas ela não está ali real, né? Apenas uma lembrança que você tem de algo que você viveu e que possui certas abstrações. Então, quando a gente está tentando evocar uma memória, o nosso cérebro ele tende a coletar informações que nos rodeiam para fazer com que esses sinais bioquímicos eles sejam convertidos em sinais elétricos e assim a gente consiga ter a lembrança, né, uma evocação daquilo que a gente estava recordando. E assim a nossa consciência consegue interpretar, né, aquilo como sendo algo real, algo que nos rodeia naquele momento em que estamos tendo aquela lembrança. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma distinção muito importante. A memória estaria relacionada a essa capacidade geral em relação ao nosso cérebro e de outros sistemas para adquirir, guardar e evocar informações nos momentos em que elas precisam ser lembradas. Já as nossas memórias estariam relacionadas ao tipo, né, aos tipos de memórias que a gente tem de acordo com as experiências que a gente vivencia. Até aqui nós percebemos que esses processos de formação de memória, eles são muito importantes, né, para a nossa vida, em relação às nossas experiências, recordações, mas outra coisa que é muito importante também, né, para a nossa convivência social, é o esquecimento. De acordo com o neurocientista norte-americano James McGough, ele diz que o esquecimento é a característica mais saliente do nosso cérebro. Porque imagine se a gente vivesse em uma sociedade em que a gente não consegue esquecer, né, das pessoas que nos fizeram mal, como que seria possível esse convívio se a gente lembrasse a todo momento, né, dessas memórias que nos atormentam, né, como que a gente se relacionaria de forma harmoniosa com os outros sapiens. Assim, pessoal, eu gostaria de finalizar o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado do conteúdo
conteúdo, né? Se vocês quiserem mais conteúdo a respeito das neurociências, dos mecanismos de formação de memória, de aprendizagem, em relação às áreas associadas, ou outros temas pertinentes que também tenham relação, não esqueçam de comentar aqui embaixo, né? Porque isso é muito importante pra mim, para que eu saiba que vocês estão gostando do conteúdo. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu retorno, né? É isso. Beijinhos plurais e até mais. Bye, bye!